Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Leide e eu estou aqui hoje com a nossa atividade de Geografia da primeira quinzena do mês de junho. Hoje nós vamos falar sobre relevo, relevo brasileiro. E aí, você já ouviu falar em relevo? Se não ouviu, vai ouvir agora. E se já ouviu, vai aprender um pouco mais. Mas mesmo quem nunca ouviu falar em relevo, já deve ter percebido ele por aí, quando caminha pelas ruas, né? Deve ter observado as planícies, os planaltos, as depressões, mesmo sem saber que eram esses nomes que tinham cada pedacinho de chão que a gente anda, cada formato do chão. Vamos agora ler um texto sobre isso para entender um pouquinho melhor o que é isso, o que é relevo, tá bom? A superfície terrestre não é plana e nem tem a mesma aparência. A gente já percebeu, né? Quando você anda por aí, o chão é todo igualzinho? Ou tem ladeira? Você sobe algum morro? Quando a gente vai para a escola, quem já mora lá perto da escola, não. Mas quem mora na parte aqui de baixo tem que subir uma ladeirona, né? Para chegar na escola. Relevo brasileiro, tá bom? Por que brasileiro? Porque estamos no Brasil. Não é só em Diadema, tá? Quando a gente vai falar de relevo, agora a gente vai falar de relevo do território brasileiro inteirinho. Ela apresenta formas variadas que são chamadas de relevo. Várias ações de fenômenos da natureza, como os ventos, as chuvas e os movimentos dos rios, interferem na formação do relevo. Além disso, a ação do homem também pode modificá-lo, como construção de estradas, moradias, túneis, exploração de minérios. Então, tudo isso pode modificar o relevo de um lugar. As formas predominantes do relevo brasileiro são os planaltos, as planícies e as depressões. Observe a imagem. Olha a imagem aqui. Viram? Número 1. Então, o que você está vendo aí em número 1 são as planícies. As paisagens são planas, composta por áreas mais baixas, onde predomina o processo de deposição. Geralmente localizam-se ao longo de rios e do litoral. Então, quando a gente vai lá para a praia, né? Geralmente a gente vai ver o quê? As planícies. São partes mais retinhas, próximos às praias, ok? Exemplo de região de planície. Número 2. Achou o número 2 aí na imagem? Depressão. Olha só, parece que faz um buraco, né? Vamos ver o que é isso. É a parte mais baixa em relação às áreas vizinhas ou em relação ao nível do mar. No Brasil, ocorre em áreas mais baixas em relação às serras e aos planaltos ao redor. Então, se você está vendo aí, ó, em relação ao número 1 e o número 3, o número 2 está mais baixo, né? Faz uma curva para baixo. Depressão. 3. Achou aí a parte mais alta? Planaltos são terras mais altas que o nível do mar, onde predomina o processo de erosão, da erosão, né? Podem apresentar chapadas e serras. Quer saber um pouquinho mais? Acesse o link. Então tem um link aqui para vocês clicarem e saberem tudo sobre isso. Porque a gente lê um pequeno texto, mas que tal aprender um pouquinho mais clicando no link? Vamos para a próxima etapa, o próximo textinho. O que é erosão e deposição? A formação do relevo resulta dos processos que ocorrem tanto no interior quanto na superfície da Terra. Entre os processos internos que formam o relevo, destacam-se os terremotos e as erupções vulcânicas, que podem causar rachaduras na superfície e deslocamento de grandes blocos de rocha. Entre os processos que ocorrem na superfície terrestre, destacam-se a erosão e a deposição. Erosão é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados das rochas que compõem a superfície terrestre. Essa desagregação é causada pela variação da temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Se vocês olharem o desenho, vou até colocar ali, ó, tá vendo? Erosão. Tem uns pedacinhos se soltando daquela rocha, tá? Deposição é o processo de acúmulo dos materiais desagregados das rochas que foram removidos e transportados pela erosão. Então, quando a gente olha aqui no desenho, não tem pedacinhos de rocha sendo soltos lá no processo de erosão?
Esses pedacinhos de rocha tem que ir para algum lugar. Tá indo lá para a parte de baixo, que é a deposição. Então, lá na erosão, os pedacinhos de rocha foram se soltando e na deposição eles estão lá acumulados, tá? E tudo isso vai mudar a superfície terrestre. Vamos entender melhor esses dois processos? Acesse o link. Então, tem mais um link agora para vocês verem um pouquinho mais sobre erosão e deposição. Agora sim, vem a atividade. Clicou no link, assistiu? Ah, falando em link, né, em vídeo, já que estamos aqui no YouTube, não se esqueça, vai lá nos comentários, escreva o seu nome e a sua turma para contar como presença. Agora sim, vamos para a atividade. 1. Quais são as formas predominantes do relevo brasileiro? Fácil, fácil, fácil. Acabamos de falar os 3 nomes. Tá lá no texto, bem facinho de achar. Só escrever o nome, tá bom? Não precisa ver as características. Só o nome dos tipos de relevo predominantes aqui no território brasileiro. 2. Dentre os processos internos que formam o relevo, quais processos se destacam? Então, ó, nos processos internos, tá? Então, vai lá na parte de processos internos, vê quais são os processos que se destacam e escreva o nome deles na questão 2. Fácil, fácil. Por enquanto é só. Depois eu volto com a atividade de história. Tchauzinho!